tem como eu falei, o Novembro Azul, né, que é aí voltado para conscientização principalmente do câncer aí do sistema reprodutor masculino. E aí, como a gente fez com o Outubro Rosa, a gente traz esse Novembro Azul também para o mundo pet, né? Para o mundo dos nossos cães e dos nossos gatos. É importante também falar sobre isso, ao contrário do tumor de mama, que sempre todo mundo ouve falar, né? Os tumores aí do sistema reprodutor dos machos não são muito falados, não são muito divulgados. E, como em qualquer caso de câncer, de tumores, vale para gente, vale para bicho, a prevenção e o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Quando a gente está falando em pets, o diagnóstico precoce, né, eles contam com o tutor, né, com a pessoa, porque é ela que vai identificar ali os sinais que esse animal pode ter um tumor num dos seus órgãos do sistema reprodutor, né? Eventualmente, quando tem alguma celebridade, né, que é internado com algum problema aí dos órgãos do sistema reprodutor, isso acaba causando chama um pouco mais de atenção. Mas, de modo geral, eles não são muito falados, né? Vamos começar com os números, né, que eu acho sempre importantes para a gente conseguir ter uma ideia do tamanho do problema, né? A partir dos 8 anos de vida, os cães machos que não são castrados, eles têm 80% de chance de desenvolver uma doença na próstata, né? A próstata é um dos órgãos do sistema reprodutor masculino. Essa doença é o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, né? O que acontece? A próstata aumenta de volume, mas não é um câncer, né? Não é maligno. Diferente no caso dos homens, né? Nos homens, essa hiperplasia ela é mais facilmente percebida do que nos cães. Por quê? Porque os sinais acabam não sendo tão óbvios para o dono perceber. E um outro número muito importante é que mais de 90% das doenças da próstata seriam evitadas durante a vida dos cães se eles fossem castrados no primeiro ano de vida dele, tá? O que é a próstata, né? A próstata, ela fica perto da bexiga, ali logo debaixo da bexiga, e a uretra passa no meio dessa próstata, né? A próstata é uma glândula sexual, né? Ela participa aí do processo reprodutivo e ela sofre a influência dos hormônios sexuais que são produzidos pelos testículos. Como a uretra passa literalmente no meio da próstata, tudo que acontece na próstata, de aumento de volume, de inchaço, acaba afetando a uretra, porque ela está ali no meio. E a uretra é o canal que leva a urina do cão desde a bexiga até o pênis, para ele eliminar a urina, né? Quando o cão é castrado, aí por volta dos 8 meses de vida, ele tem um menor desenvolvimento do tecido da próstata, né? Por quê? Porque ele praticamente não produziu testosterona, né? E é a testosterona que estimula o crescimento do tecido aí dessa próstata. É lógico, né, que é bom a gente sempre frisar que a castração não faz mal nenhum, nem para o cachorro, nem para o gato, tá? A castração, ela não tem nenhum tipo de efeito colateral, tá? E não causa nenhum dano, por quê? A função da próstata, a única coisa para que ela serve é fazer um apoio nutricional dos espermatozoides. Quando a castração acontece, quando o animal é adulto, ou seja, ele já tem a próstata do tamanho normal ou aumentada, ela tende sim a diminuir, né, ao longo aí, lógico, de alguns meses, não é uma coisa de uma hora para outra, mas a próstata tende a diminuir. Ela diminui aí por volta de 3/4 do tamanho.
Inclusive, é por isso que o tratamento da hiperplasia de próstata é a castração, né? Então, se a próstata está aumentada, quando você castra, você, ao longo aí de algumas semanas ou meses, você diminui o tamanho da próstata. E aí, como vocês podem imaginar, né? Se a uretra passa no meio da glândula da próstata, um dos sinais dessa hiperplasia de próstata, do aumento que é benigno da próstata, é a dificuldade para urinar, né? Por quê? A próstata cresce e ela diminui o tamanho da uretra, né? Ela tá toda ali em volta da uretra, então ela comprime a uretra e aí o animal tem dificuldade para urinar. Como é que o dono pode perceber essa dificuldade para urinar? O animal, estou falando mais dos cães, por quê? Porque a hiperplasia de próstata, ela é muito mais comum nos cães do que nos gatos, tá? Mas quais que são os sinais? O animal começa a urinar com um jato bem fininho, né? Urina com sangue, ele demora mais para urinar. Um outro sinal de dificuldade para urinar, o animal sente aquela bexiga cheia, né? Cheia de urina. Aí ele vai lá no lugar onde ele está acostumado a fazer xixi, ele faz um pouquinho, aí ele sai, depois ele volta, faz mais um pouquinho, ele fica andando em círculos ali, ele não consegue se aliviar completamente, né? E também a dificuldade para defecar. Normalmente são os principais sintomas aí que tem alguma coisa que não está normal com a próstata do seu cachorro e que o tamanho dela está causando ali algum desconforto para o animal. Sobre as fezes, né? Por que o aumento da próstata ela acaba empurrando o reto, né? Que é o canal ali, a parte final do intestino, onde ficam as fezes, ela empurra o reto para cima, né? Então ela diminui ali, pressionado junto com a pelve. Então ela diminui o espaço de passagem das fezes, do intestino grosso para o reto. Então é por isso que o animal acaba fazendo um esforço maior para defecar. A próstata, quando ela fica dolorida, né, e aí acaba o animal tem ali, precisa fazer um esforço para defecar, é comum aparecerem as hérnias perineais, né? É um aumento de volume ali do lado do ânus. Então, percebam que, embora a próstata seja, essa hiperplasia de próstata seja uma alteração benigna, ela não é um câncer, né? Ela pode sim causar vários problemas, né, para o animal. Não é aquele caso de, por exemplo, um lipoma, né, que é um tumor benigno ali debaixo da pele. Como ele é benigno, você não precisa se preocupar com ele. No caso da próstata, que também é um aumento de volume benigno, ela é sim preocupante, porque ela traz problemas, até problemas graves para o animal, né? A questão do urinar e defecar, se isso continua ao longo do tempo, é lógico que vai trazer ali N problemas para o animal, tá? Desde infecção urinária, presença do xixi, de sangue, né, na urina, a hérnia, né, perineal. Então, tem uma série de problemas, tá? O diagnóstico dessa hiperplasia de próstata, porque até então, quando a próstata está aumentada, a gente não tem como saber visualmente, né? Até porque a próstata é um órgão interno, se aquele aumento de volume da próstata ele é benigno ou ele é maligno, né? Então, o animal precisa, né, ir no veterinário, precisa fazer um ultrassom de abdômen, de preferência, se possível, fazer uma citologia guiada por ultrassom, que é para realmente tirar células dessa próstata para poder avaliar, né, se essas células são benignas ou se são malignas. O que acontece em qualquer dos casos é que deve ser feita a castração, tá? Então, o aumento de volume da próstata, ela vai ser tratada, a princípio, sempre com a castração, né, do seu cãozinho. E aí, lógico, se for um tumor maligno, aí vai ser tratado, aí é um oncologista que vai decidir, mas pode ser tratado com quimioterapia, enfim. Se tem uma infecção bacteriana, vai ser tratado com antibiótico, tá? Ou até a remoção cirúrgica da próstata, se for o caso de um tumor maligno, tá, gente?
Então, a hiperplasia de próstata é o a doença, né, mais comum, aí dos cães machos, né. A Carla tá falando: "Não, canso de dizer que castração é vida". Eu costumo falar para os meus clientes que todo animal que viva por muito tempo, porque assim, eu pelo menos parto do seguinte princípio. Boa noite, Kátia. Eu parto do seguinte princípio. Eu cuido dos meus animais, né, me esforço para cuidar deles da melhor forma possível, porque o meu objetivo é que eles vivam o maior tempo possível, né? Lógico, com qualidade de vida. E eu costumo falar para todos os meus clientes que, assim, se você quer que seu animal viva por muito tempo, uma hora ou outra ele vai precisar ser castrado. No caso das fêmeas, se você não castrou quando ela era jovem, ela vai ter ou uma piometra, ou um tumor de mama, ou um tumor de ovário, enfim, ela vai ter algum problema de saúde que vai exigir a castração. E com os machos é a mesma coisa. Se você tem um cão macho, você não quer castrar por qualquer motivo que seja. Se ele for viver bastante, que eu acredito que seja o objetivo das pessoas, ele vai ter que ser castrado em algum momento da vida dele. Ou porque ele tem um tumor no testículo, ou porque ele tem uma hiperplasia de próstata, enfim, por algum motivo ele vai precisar ser castrado. E não é melhor a gente castrar nossos animais quando eles são jovens, porque a chance desse animal ter um problema de saúde que pode complicar ali o procedimento mais para frente, quando ele tiver 10, 12, 14 anos, é muito maior, né? Então, quando os animais são jovens, normalmente eles não têm problemas cardíacos, eles não têm uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática. Então, a complicação tanto da cirurgia quanto do pós-cirúrgico é muito maior se você fizer a castração lá na frente. Então, o ideal é fazer a castração quando o animal é jovem. É ideal para todos, é ideal para o animal, porque vai prevenir um monte de problemas de saúde, e é ideal para você também, porque a castração, quando o animal é jovem e não tem problemas de saúde, ela vai sair mais barata para você, ela vai custar menos para você. Você não vai gastar com tratamentos, como, por exemplo, um tumor de mama, que aumenta o valor da cirurgia, que tem um pós-operatório super complicado. Normalmente o animal tem que tomar um monte de remédios, por exemplo, analgésicos, anti-inflamatórios e tal. Então, vale para todo mundo, né? Algum momento da vida do seu animal, ele vai precisar ser castrado. Isso considerando que ele vai viver por muito tempo. Então, faça a castração quando ele é jovem, tá? Faça a castração quando ele é jovem. É bom para você e é bom para ele também. Então, é só vantagem para todo mundo. Um outro problema de saúde, né? A gente falou aí da hiperplasia de próstata. E um outro problema de saúde que pode também acontecer é o câncer na próstata, né? Vocês já entenderam o que é a próstata, né? Que glândula que ela é. E, em alguns casos, quando a gente tem aí aquela multiplicação desordenada das células, acontece uma neoplasia maligna, né? Um câncer, um tumor maligno, né? Ele também é mais comum nos animais mais velhos, normalmente a partir dos 8 anos, tá? E os sinais do câncer de próstata são os mesmos da hiperplasia de próstata, né? Porque é a mesma coisa, dificuldade de urinar, urina com sangue, dor, dificuldade para defecar. Então, vocês percebam que os sintomas do câncer de próstata são basicamente os mesmos do que da hiperplasia de próstata, que é a parte benigna, né? A parte que não tem, não é neoplásica. E aí, para diagnosticar esse câncer de próstata, né, que é o ultrassom e o exame de citologia, você precisa fazer os exames para poder diferenciar a neoplasia da próstata para o câncer de próstata, né? A metástase, no caso do câncer de próstata, ela é sim relativamente comum, infelizmente.
tá? Normalmente, essa metástase acontece na bexiga, no reto, né? Que são, lógico, é o que está perto da próstata, né? Então, a bexiga, o reto, a pelve. E o que normalmente é o quadro mais grave são nas vértebras da coluna lombar, tá? Da parte da coluna que fica também ali perto da próstata, né? Então, realmente é um quadro, quando acontece a metástase, é um quadro, sim, bastante complicado, né? E, infelizmente, como a próstata é um órgão interno, e muitas vezes esses sintomas, como dificuldade para urinar, tudo acabam passando desapercebido por muitos donos que não conhecem, nunca ouviram falar. Muitas vezes, quando você faz um diagnóstico, né, de uma neoplasia maligna na próstata, já houve a metástase, né? Então, em muitos casos, o tratamento possível ali é o tratamento paliativo, né? A gente tem também, além do tumor da próstata, né, do câncer de próstata, a gente tem os tumores nos testículos, né? Os testículos dos cães são a segunda região que é mais acometida por tumores, né? Eles só perdem para as neoplasias de pele, né? Lógico, eu tô falando dos cães machos. Eles só perdem para as neoplasias da pele, tá? O tumor no testículo mais comum, ele chama sertolioma, né? Que é um tumor ali do testículo, né? Das células de Sertoli, né? Que envolve ali a produção dos espermatozoides. E os cães que têm mais probabilidade de ter um tumor testicular são aqueles cães que ou têm um testículo ectópico, né? A gente chama o testículo que não desceu para a bolsa escrotal, que a gente chama que são os cães criptorquídicos, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre criptorquidismo, né? E o que acontece, na verdade? Em muitos animais, o normal, né? Quando o cãozinho nasce, os testículos dele ficam dentro do abdômen. E depois, quando ele nasce, né, alguns meses depois, esses testículos que estavam dentro do abdômen, eles vão para a bolsa escrotal, né? Eles descem para a bolsa escrotal. Em alguns animais, esses testículos não descem. E isso pode ser um testículo que não desceu e pode ser também os dois testículos que não desceram, tá? Esse testículo que não desceu, ou os testículos, né, no caso de ser os dois, que não desceram para a bolsa escrotal, eles têm, gente, mais ou menos 24 vezes mais chances de ter um tumor do que o testículo que está na bolsa escrotal. Então, por quê? Porque o testículo está dentro do abdômen, ele não deveria estar ali. Então, ele está num ambiente que, por exemplo, é mais quente para ele. Então, é por isso que esses testículos que estão ainda no abdômen têm 24 vezes mais chances de terem o tumor do que os testículos que estão na bolsa, tá? Felizmente, a maior parte dos sertoliomas, né, desse que é o tumor mais comum, eles são benignos, tá? Mas, mais ou menos 15% deles são malignos, né, são câncer. Então, mesmo no caso dos tumores benignos, eles exigem sim um tratamento, né? O sintoma mais comum, né, do sertolioma, de um tumor testicular, é o aumento de volume, né? Aquele testículo, ele fica maior do que o normal. Eu já atendi, e não foi um caso não, tá, gente? Assim, nesses meus mais de 20 anos, eu atendi dezenas de casos assim. Porque, no fundo, ninguém palpa, né, o testículo do seu cachorro, do seu gato. Ninguém faz isso. E aí, o que acontece? O animal vai lá para uma consulta de rotina, ou para um problema de pele, ou ele vai porque foi fazer as vacinas. E aí, eu estou examinando o animal, eu palpo o testículo dele, e muitas vezes um testículo está quase o dobro do tamanho do outro. E o tutor, o proprietário, não percebeu, ninguém na casa percebeu, né? Então tem um testículo grandão do lado de um testículo menorzinho, mas ninguém viu, ninguém papou, ninguém viu, né? Então, assim, no caso dos cães machos, dos gatos machos,
os tutores pecam muito nisso, né? Como eu falei, o tumor de mama, todo mundo fala nisso, mas no caso dos machos as pessoas não falam, né? Existe um pouco de vergonha, enfim. Mas o fato é que é muito comum isso acontecer na rotina do médico veterinário, né? Você vai examinar o cachorro, você palpa lá, tem um testículo muito maior que o outro e ninguém nem percebeu. Só que muitas vezes esse testículo que está com um tumor, ele está dentro, né, do abdômen. E aí, lógico que é muito mais complicado de você perceber, né? Como que você percebe, muitas vezes? É o tal do check-up, né, que a gente fala, de preferência a partir dos 8 anos de idade. Todos os cães e gatos devem passar por um check-up, né? Normalmente o veterinário vai fazer um exame clínico e ele vai sim pedir alguns exames complementares. Pode ser um raio-x tórax, um ultrassom de abdômen, que esses são os básicos, assim. Mas nesse caso, o ultrassom de abdômen identificaria, né, o testículo que está dentro do abdômen e identificaria que ele está com um tamanho, um aumento diferente do que é o normal, né? Então, isso acontece também, né? É importante fazer o tal do check-up, sabe, gente? Não tem. Acho que só traz benefícios, mais uma vez, tanto para o animal, como evita muita dor de cabeça e muitos gastos a mais ali, além para o proprietário, né? Para prevenir a doença, como vocês podem já imaginar, tudo de bom, né? É castrar, né? Então você previne os tumores testiculares castrando o seu animal. E mais uma vez, castrando jovem, né? As chances dele não ter, não só isso, mas vários problemas de saúde ligados ali à produção de testosterona são enormes, tá? Então, é fundamental castrar. E aí tem muita gente que acha, que se surpreende, por quê? Porque quando você faz, exatamente, a partir de agora todo mundo palpe seus filhos, exatamente. Danilo, Doritos e Taco tem que me mandar uma foto, manda uma foto lá no Instagram, que eu quero ver o Doritos e o Taco aí participando dessa nossa live. Muitos tutores, quando a gente fala em castração de macho, né, a incisão é feita ali, é o que a gente chama de uma incisão pré-escrotal. É uma incisão pequena, só ali onde ficam os testículos. Quando o animal é um animal criptorquida, ou seja, ele tem um tumor dentro do abdômen, vai exigir normalmente uma incisão no abdômen também. E aí tem muito proprietário, muito tutor que fica com pena, né? Ai, mas no macho eu achei que era só na pele. Sim, porque tirar o testículo que está na bolsa escrotal e deixar o testículo que está dentro da cavidade do abdômen é absolutamente contraproducente, assim, acaba não servindo para nada a castração. Por quê? O testículo que está dentro do abdômen tem 24 vezes mais chances de ter um tumor do que aquele que está ali na bolsa escrotal. Então não tem por que você castrar, tirar o testículo que está na bolsa escrotal e deixar o testículo que está no abdômen, tá? Ah, mas como que o veterinário vai saber onde que está o testículo? Vai fazer um ultrassom, né? Então, antes da cirurgia, se seu animal é criptorquida, né? Antes da cirurgia, o seu veterinário vai marcar um ultrassom e ali ele vai saber onde está o testículo ectópico, né? Que é o testículo que não está onde ele deveria estar. Então, ele vai fazer ali o ultrassom, vai saber onde está aquele testículo, e aí ele vai fazer duas incisões, uma para tirar o testículo que está na bolsa e outra para tirar o testículo que está dentro do abdômen, tá? Castração, mais uma vez, prevenindo um monte de doenças, um monte de dor de cabeça para os tutores, para a família, enfim. Economizando, porque, mais uma vez, castrar um cachorro que tenha um tumor no testículo quando ele tem 10, 12 anos, a cirurgia vai ser mais complicada, a chance de ter algum problema também é maior do que quando ele é jovem, tá? Quando eu falo, gente, que a chance de ter um problema e tal é maior, não é assim, nossa, então a chance de ter problema maior eu não vou fazer. Tem que fazer do mesmo jeito, né?
ainda mais se o animal tem ali uma neoplasia. Lógico que tem que fazer. Mas, fazendo nessa idade, ele vai precisar de mais exames pré-operatórios, né? A cirurgia vai ser mais demorada, a recuperação vai ser mais complicada. Então, quanto antes castrar, melhor. Doutora, conheci uma pessoa que adotou um cachorrinho de uma vizinha, porque o marido da vizinha já estava maltratando, porque ele sempre fazia xixi no lugar errado. Olha, isso é muito comum, e é uma das. Muitas vezes, quando a pessoa fala assim, ai, meu cachorro, meu gato está fazendo xixi no lugar errado, tudo, o que eu faço? É castrado? Ah, não é. A primeira coisa que você precisa fazer é a castração. Depois, a gente vai ali trabalhar na educação, né, de ensinar o animal a fazer no lugar certo e tal. Mas a primeira coisa, nesse tipo de caso, é castração. Não tem, não tem nem o que argumentar, né? Xixi no lugar errado e tudo, vamos fazer a castração. E aí, a castração também é uma outra doença que muita gente nunca ouviu falar, mas principalmente na periferia, ou pessoas que deixam os animais soltos. Sabe aquele caso que a pessoa deixa o portão aberto, o cachorro sai quando quer? Pois é, principalmente nesses animais, um outro problema de saúde que também é ligado aí ao sistema reprodutor dos machos e que é relativamente comum, chama TVT, é o tumor venéreo transmissível, tá? É um tumor, né, como diz o nome, ele é maligno, tá? Então ele é maligno e ele é contagioso, ou seja, ele passa de animal para animal, né? Ele passa de um animal para o outro. Não é que nenhum tumor, por exemplo, na próstata ou no testículo, esses tumores não são contagiosos, né? Eles não passam de um animal para o outro. O tumor venéreo transmissível, ele é transmissível através dos animais que cruzam, né? Então, a cópula e também, por exemplo, se uma fêmea tem um tumor, um TVT, um tumor venéreo transmissível na vulva, e aí tem um macho que vai lá cheirar a fêmea, porque ela está no cio, esse macho pode ter um TVT no focinho, tá? É um negócio muito complicado, muito feio de se ver, é muito sofrido para o animal, tá? Então, mais uma vez, é de espécie canina, né? Os caninos que acometem os cães machos e fêmeas. Tem aí uma predominância maior nos animais jovens e principalmente nos animais que ficam ou que vivem na rua, são animais abandonados, né? Que não tem dono, ou aqueles animais que têm dono e o dono deixa aquela coisa, vamos deixar o portão aberto, ele entra e sai quando quer, tá? Então, infelizmente, ele é relativamente comum nesses casos, né? E aí, é um tumor maligno, então, ele pode aparecer, como eu falei, na boca, no focinho ali, por causa de cheirar um ou outro, ele pode aparecer nos olhos, ele pode aparecer na pele, na faringe, porque ele também vai se espalhando, tá? Então, é um tipo de tumor bastante agressivo e bastante grave, assim, né? O que aparece? Aparece pequenos nódulos, né? Fica parecendo uma couve-flor, sabe? Só que eles são, lógico, é avermelhado, ali é bastante vascularizado, tá? Tem secreção com sangue também, tá? Em alguns casos, esse tumor, ele tá na parte de dentro do pênis ou da vulva do animal, então, por fora, a pessoa não percebe, né? Vai perceber realmente é por causa dessa secreção de sangue, tá? E lógico, em muitos casos, o animal acaba tendo ali uma mudança de comportamento, né? Ele fica mais agressivo, ou o contrário, ele fica mais apático. Normalmente, eles têm ali um aumento de volume, né? De febre. E aí, também pode ter retenção urinária, né? Dificuldade para urinar. E o diagnóstico normalmente é um tumor bastante visual, né? E é bastante específico. Então, o diagnóstico normalmente é feito pelo exame físico ali, né? O veterinário faz um exame físico. Se houver suspeita, né? Ele vai pedir ali outros exames, né? Para fechar esse diagnóstico.
Mas, e ele é tratado via quimioterapia, tá? O tumor venéreo transmissível, ele é tratado por quimioterapia, tá? Então, enfim, é uma doença que começa meio silenciosa, né? É um tratamento relativamente complicado, porque envolve quimioterapia, né? Não é fácil. Então, é mais um motivo para quem tem cachorro e tudo. Cachorro tem, se você tem um animal que é seu, ele tem que ficar dentro da sua casa, né? Não é cachorro na rua, mas eu deixei ele sair para fazer xixi. Não, gente, seu cachorro ele faz xixi dentro da sua casa, ou quando você sai com ele para passear, tá? Mas nada de deixar cachorro passeando para sair na rua e tudo, porque ele está sujeito a N coisas, desde atropelamentos, né, envenenamentos, até, por exemplo, um tumor venéreo transmissível, né, que é realmente uma doença